Toda possibilidade de comunicação tem que começar na infância. Não adianta, claro que existem exceções em que você pode, no meio do caminho, ir plantando uma ideia, e isso a gente vê trabalhos magníficos em várias comunidades do Brasil inteiro ligados especificamente à cultura. Mas eu penso que tem que começar de alguma maneira lá na base. Nas minhas experiências fora do Brasil, uma das coisas que mais me despertava emoção era ver que é muito difícil uma escola, desde o início, não ter todas as manifestações culturais ali apresentadas, dando possibilidade das pessoas fazerem escolhas do meio do caminho. No Brasil, nós temos também leis que dizem da importância de que nas escolas tenham artes como um todo. E no meio do caminho, cada um vai escolher se quer ou não seguir. Mas que a arte tem uma importância magnífica, que é uma ferramenta poderosíssima na comunicação, no desenvolvimento do ser humano, eu não tenho a menor dúvida. Mas eu ainda acho que começa sempre lá, na base. Eu me lembro, por exemplo, que na minha casa, os meus tios, os meus avós, os meus pais, me estimulavam o tempo todo com a presença de um livro, fosse me contando história. E aí sempre aquela lista de perguntas, né? Que você ainda é pequeno quer saber o porquê, porquê. E esses adultos pacientemente me explicavam porquê. Então, muito menino, assim como outros colegas, eu já saí à procura de biblioteca. Onde tem uma biblioteca? Eu me inscrevi nessa biblioteca e a partir daí eu tive o direito, depois de comprovado lá a residência, essa coisa toda, eu tinha direito de retirar dali semanalmente um livro. Mas passado um tempo, aqueles dóceis adultos, que espero que eles sejam muito abençoados com a minha gratidão, eles começaram a dizer um para os outros, deixa ele levar mais livros, ele entrega sempre tudo tão corretamente. Então eu comecei a levar 2 livros, 3 livros, sempre fazendo devoluções corretamente. Aquilo foi criando o meu universo, aquilo foi criando as minhas histórias, e eu tinha sempre perguntas mais para fazer, comparações para fazer, perguntas para fazer, e sempre tinha alguém na sala de aula, um professor dedicado, alguém que tinha interesse com as artes, que então me passava essas informações. Eu não tenho a menor dúvida de que a cultura, a comunicação, a arte, ela é de suma importância para o crescimento e a evolução de todos nós. Mas é preciso que também haja boa vontade de todos os dirigentes, de todos os políticos, secretarias de culturas municipais, estaduais, federais, de implantarem isso lá dentro como base de formação do caráter de uma pessoa. Depois, ela vai seguir a sua escolha, né? Porque as pessoas não vão ser, todo mundo vai ser músico, todo mundo vai ser ator, todo mundo vai ser escritor, todo mundo vai ser artista plástico. Não vai. O meio do caminho, cada um vai fazendo a sua escolha. Eu, muito cedo, tive vontade de fazer essa escolha, que era especificamente pesquisar, estudar e me encaminhar em direção a uma universidade de artes cênicas, coisa que aconteceu ainda muito jovem. Mas nós precisamos o tempo todo incentivar. Você precisa incentivar as pessoas ou aqueles que estão à sua volta, aqueles que você está cuidando, aqueles que se você tem filhos. No meu caso, as circunstâncias trouxeram na minha direção 4 pequenos, o primeiro tinha 8 meses de idade, que eu tive que ir encaminhando. Eu, de alguma maneira, eu fui adotando todos eles. E, claro, eu dei a eles, eu abri esse leque de possibilidade para todos eles, para que tivesse um olhar em direção à cultura. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei em um teatro para assistir um espetáculo, eu fiquei absolutamente fascinado e emocionado. Primeiro, vendo aqueles atores ali no palco, que alguns eu já conhecia, o autor daquele espetáculo, eu já tinha conhecimento da sua obra, e eu queria voltar no dia seguinte. Lá no início,
Claro, eu não tinha condições de comparecer em todos os espetáculos pela compra do ingresso. E eu vou compartilhar uma coisa com vocês, o que foi que eu comecei a fazer. Eu ia até o teatro, depois eu acabei ficando conhecido de todas as bilheteiras do teatro. E eu dizia, eu estou aqui, se no final tiver alguma cadeira sobrando, alguém que não veio, por favor, eu sou um jovem começando o estudo das artes, para mim é importante eu assistir os mais experientes que eu e tal. Nunca me foi negado isso, preciso deixar bem claro, hein? A não ser que não tivesse lugar na plateia, e nunca me foi negado o direito de entrar ali. Então, alguns espetáculos eu assisti 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Eu queria rever, eu queria ter aquela oportunidade de vivenciar mais uma vez. A partir daí eu comecei a olhar a reação da plateia, como é que as pessoas agiam quando entravam, quando saíam do teatro, o olhar das pessoas, aquele espetáculo era bom, eu ouvia as opiniões enquanto caminhava no meio delas. Tudo isso foi formatando o meu caráter, foi formatando o meu crescimento e o meu aprendizado. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que se você não começar lá na base, a gente vai perder um tempo muito grande. O caminho vai ser muito mais longo. Mas vivemos num país de terceiro mundo com muitas dificuldades. Bom, dificuldade nós temos o tempo inteiro. Dificuldade está aí para ser vencida, não é? Se você desiste no meio do caminho, o outro vence. Você precisa ter o mesmo direito de luta que o outro. Se você começar a colocar nas comunidades, nas escolas públicas, nas escolas municipais como um todo, em todas as escolas, ali um canto, uma sala, um dia em que as pessoas possam exclusivamente estudar, pesquisar, discutir, experimentar. No caso dos instrumentos, por exemplo, uma sala cheia de instrumentos, você poder dedilhar cada instrumento, experimentar cada instrumento, ouvir os dirigentes, os professores, né, os orientadores, como é que funciona aquele instrumento, que som tirar daquele instrumento. No caso dos que são ligados mais às artes plásticas, de como criar traços, tintas que devem ser usadas, desenhos, enfim, é um leque muito grande de múltiplas possibilidades no palco. O palco te dá uma possibilidade muito grande para te ajudar em muitos caminhos na sua jornada, mesmo que você não tenha escolhido seguir o caminho do teatro, por exemplo. Mas o palco, a primeira vez que você pisa ali e fala e ouve o eco da sua voz pela plateia, ou eventualmente você é muito tímido, um professor mais atento comunica isso para você, te apresenta exercícios para você se soltar, para você soltar a tua voz, ter mais audácia, coragem, se jogar e tal. Aquilo ali é uma sessão de terapia, é uma bela reunião de psicologia, em que você tem uma possibilidade de grande, mas de muito e extenso aprendizado. O teatro é uma das maiores ferramentas no crescimento da comunicação como um todo e no crescimento individualizado. Eu conheci no meio do caminho muitas pessoas que abraçaram determinadas áreas, não especificamente porque iriam seguir aquela área, mas porque queriam agregar aos seus conhecimentos, agregar ao seu trabalho no futuro, agregar, por exemplo, o que já está se formando em psicologia, com as suas várias vertentes e especializações, de poder usar aqueles jogos, aqueles aprendizados, aquele conhecimento, né? Porque o palco, você tem que se jogar ali, não é? Você tem que se atirar, você tem que se reconhecer. Eu sempre digo para as pessoas que uma das primeiras coisas que você tem que fazer para o desenvolvimento da arte e para levar para o outro, para os outros, esse processo de comunicação pelos caminhos das artes, você precisa se conhecer muito. Você vai ter que se autoconhecer, você vai ter que ter um grande aprendizado, você, se for possível, você fazer terapia, ter esse auto-aprofundado conhecimento de você mesmo. Aí as pessoas às vezes dizem assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar um terapeuta. Eu também não tinha.
Mas o que foi que eu fiz? Vou dar uma dica. Eu procurei uma faculdade de psicologia e ali eu descobri que os alunos recém-formados, acompanhados do seu mestre, eles atendiam as pessoas que ali se inscreviam por um preço que ela dissesse, eu posso pagar R$ 5. E aí eu comecei o meu caminho, por exemplo, de autoconhecimento com esses alunos recém-formados, né? Sequiosos de ter autoconhecimento, de aprendizado com uma pessoa ali próximo dela. E comigo a oportunidade era na linha contrária, era também a oportunidade do meu autoconhecimento. Para poder aplicar isso nos personagens, nos textos, me auto-reconhecer. Se você não resolve essas coisas, você vai ter muita dificuldade lá na frente. Porque às vezes durante a sua jornada, no caso do teatro, por exemplo, você pega personagens muito complexos, muito difíceis, que dependem de muita pesquisa, de muito aprofundamento, em que você precisa trabalhar, digamos, paralelo com alguém que te oriente, e algumas vezes você precisa ir na fonte. Eu fui muitas vezes à fonte. Por exemplo, eu moro no Leme, no Rio de Janeiro. Chegou um momento que eu, por exemplo, fui fazer uma pesquisa no Pinel, né, no Instituto Felipe Pinel, que fica aqui depois do túnel, porque eu queria conhecer um pouco do que acontecia ali dentro para aplicar num personagem que eu ia fazer num filme. Imagina, olha a oportunidade de crescimento que você tem com todos esses aprendizados. É muito grande, gente. É muito grande. Mas eu quero voltar lá para o início e dizer, tudo isso só pode acontecer se as pessoas que estão à frente de todos os departamentos culturais que existem no nosso país se vestirem dessa responsabilidade, de que tem leis que têm que ser cumpridas e que se deve colocar lá dentro daqueles espaços culturais, daquelas escolas públicas ou de espaços cênicos culturais, mestres, professores, ensinadores, ensaiadores, músicos, enfim, todas as áreas artísticas, para compartilhar com aquelas pessoas que são daquela região e que de outra maneira talvez não tivesse a oportunidade de acesso à cultura. Criou-se alguns espaços no Brasil culturais. Eu não vou citar nomes para não entrar em polêmica, mas no Brasil existem vários órgãos que criaram espaços culturais, assim como no Rio de Janeiro. Sucateados, abandonados, sem material técnico, com as iluminações, fiações levadas, sabe lá se Deus por quem, não é verdade? E aí tira-se daquela comunidade a possibilidade de fazer um trabalho com o mínimo de condições técnicas que ela precisa para esse crescimento e esse aprendizado. Então, tudo começa lá atrás. Então, se você tem filhos, como eu tenho 4, que, como disse, eu os adotei ao longo do caminho, encaminha eles, começa com a leitura, começa respondendo pergunta, começa respondendo todos por quê? Por quê? Por quê? Responde todos os porquês. E você vai ver que mais adiante eles se toma gosto pela literatura, se toma gosto pela cultura, se toma gosto pelo livro, pelo teatro, as artes como um todo. Eu não tenho a menor dúvida que a arte é uma grande ferramenta para a comunicação e o crescimento de todos nós. Queria terminar esse bate-papo dizendo para vocês de uma ideia, por exemplo, que você pode usar em qualquer lugar. Você pega jornais usando só cola e através dessas grandes folhas de jornais você começa a criar figurinos para os seus personagens, se veste dele e os seus colegas também, e aí vocês criam uma cena dentro daquele conteúdo vestido com roupas feitas de jornal, cola, usa tinta se quiser, simples assim, mas você veste o seu personagem, se empodera dele e pode levar essa informação para todas as pessoas. Se possível, saiam no meio da rua fazendo essa experiência com esses personagens vestidos com as roupas de jornais, que você usa tesoura, cola e jornal. Tá bom? É isso. É simples. Que a arte sobreviva pela eternidade.